Estudar termoquímica aí, vamos falar nessa aula sobre entalpia padrão de formação de combustão. Dois tipos de entalpia muito importante, muito usado, muito cobrado, tá? Vão ser valores aí que a gente pode relacionar com as reações de combustão e valores que a gente pode usar para determinar o ΔH de uma reação, né? Aula 2 da playlist, se não assistiu a aula 1, volta lá e assiste. Pessoal, só para a gente lembrar aí, né? A gente caracteriza nossas reações em dois tipos: reações endotérmicas e reações exotérmicas, não é isso? Endotérmica, aquelas que ocorrem com absorção, absorvendo, recebendo energia. Exotérmica, aquelas que ocorrem com liberação, liberam energia. A gente viu que o processo endotérmico tem o ΔH maior do que zero e os processos exotérmicos têm ΔH, que é o nosso saldo energético ali, menor do que zero. Como que a gente vê isso graficamente, né? Então, olha esse gráfico aí que tem os valores de entalpia de determinadas substâncias e se eu quisesse achar o ΔH de uma reação. Vou pegar para vocês um exemplo. Vou colocar esse aqui, ó. A transformação de gás carbônico em monóxido de carbono e oxigênio. Chamar aqui de setinha de A. Então, como que eu representaria a reação que ocorreu em A ali, ó? Quem são os meus reagentes? Ó, o gás carbônico, o CO2, não é isso? Se transformando nos produtos que são quem? O monóxido de carbono mais meia molécula de oxigênio. Não é isso? Como que eu faria para calcular o ΔH dessa reação, para colocar aqui no finalzinho bonitinho, igual você vê? ΔH a gente calcula produto menos reagente. Qual é a entalpia dos meus produtos aqui? Ó? Menos 110,5. Menos a dos reagentes. Ou seja, vou ter uma regra de sinal aqui, né? Menos o menos 393,5. A gente já poderia fazer isso direto, porque eu falei com você. Setinha subindo, está ganhando energia. Então o ΔH tem que ser o quê? Tem que ser positivo. E o resultado disso aqui dá 283. Nossa, ficou horrorosa a letra. 283 quilojoules por mol. Por que por mol? Por mol de CO2, não é isso? Então eu poderia colocar aqui, ó, no final, ΔH é igual a 283 kJ por mol. Então aqui estaria representada a minha reação que eu fiz em A aqui. Lembra, produto menos reagente. Aqui você usaria a lógica para ver que está certo. Subiu o ΔH positivo, processo endotérmico, ganhou energia. Show. E se eu quisesse fazer o contrário, né? Esse aqui que eu vou chamar de B. Você precisaria resolver tudo isso aqui que eu fiz novamente? Não precisaria, né? Por quê? Porque é o processo inverso. Se é o processo inverso, o que a gente pode fazer? Inverter. Então agora os meus reagentes serão quem? O monóxido de carbono mais meia molécula de oxigênio, formando o gás carbônico, que é o CO2. E qual seria o ΔH? Opa, se nesse sentido o ΔH é positivo, ganhou energia, nesse sentido em B ele vai ser negativo, mas o valor vai ser o mesmo. Então, menos 283 kJ por mol. Então, entendeu a ideia aqui? Se o sentido ela é a reação endotérmica, no seu sentido inverso ela é exotérmico. Se no sentido ela ganha, no outro ela perde. A mesma quantidade de energia. Só vai mudar para a gente a representação do sinal ΔH. É isso que você tem que ter na ideia, tá bom? Aqui eu não usei esse aqui, mas aqui eu poderia ter outras reações que eu usasse esse daqui. Eu só quis dar um exemplo e mostrar para vocês essa questão da reversibilidade da reação. Tranquilo? E a questão do ΔH. Vamos falar de alguns valores de ΔH importantes. Vai aparecer essa letrinha assim, ó, e o aluno costuma confundir. ΔHF, entalpia padrão de formação. Sempre que aparecer esse círculozinho assim, significa padrão. O que é um padrão? São condições onde eu posso caracterizar aquele valor ali. Outros valores de temperatura, outros valores de pressão mudariam em si o valor do ΔH. Então, condição padrão. Padrão de formação, o próprio nome já fala, é a quantidade de energia envolvida para formar um mol daquela substância. Então, aqui eu trouxe uma tabela para vocês. Ó. Uma coisa que vocês têm que lembrar. As substâncias simples, o que são substâncias simples? Aquelas formadas de apenas um elemento químico. Por exemplo, gás hidrogênio, o carbono, gás nitrogênio, gás oxigênio. Esse, por convenção, ou seja, foi determinado assim, a entalpia de formação deles é zero. Substância simples, no seu estado mais alotrópico mais estável, é zero. Como assim estado alotrópico mais estável? O carbono ele pode existir da forma de grafite ou diamante. Qual que é o mais estável dele? Grafite. Então, o grafite vai ser zero, o diamante não. A mesma coisa para o oxigênio. Tem o oxigênio e tem o gás ozônio. Qual que é o mais estável do oxigênio? O oxigênio mesmo.
Zero. O ozônio vai ter uma entalpia de formação. Então, o valor da entalpia padrão de formação é a energia envolvida na formação de 1 mol daquela substância. Por exemplo, para formar 1 mol de água líquida, há a liberação de 285,8 kJ. Não é isso? Liberação por causa do sinal negativo. Para formar 1 mol de trióxido de dinitrogênio, há consumo de 86,6 kJ. Desculpa, não é caloria não. Entendeu? Então, a entalpia de formação, a energia envolvida para formar 1 mol daquela substância. Como que a gente pode usar isso aí? Normalmente a gente usa para achar o ΔH de uma reação. Então, olha essa questão da PUC aqui, ó. Um grande problema causado pela poluição atmosférica é a deformação que ocorre nas estátuas e monumentos, sobretudo nas grandes metrópoles. A acidez da chuva ocasiona uma desintegração lenta e gradual das peças de mármore, conforme pode ser descrito pela reação. Então, está aqui a reação. O carbonato de cálcio reage com ácido clorídrico, forma cloreto de cálcio, água e gás carbônico. Tá? De acordo com os dados, determine quais são os dados. Os dados aqui, ó, os dados foram o calor de formação ou entalpia de formação, ou seja, a energia envolvida para formar um mol de cada substância envolvida nessa reação aí. Tá? E para que eu vou usar ela? Para determinar a entalpia da reação, a variação de entalpia da reação. Tem fórmula? Tem fórmula. Como que a gente calcula a variação? Final menos inicial. Quem é o final para a gente? Produto menos o inicial, que é o reagente. Então, se você somar a entalpia de todos os seus produtos e subtrair a soma da entalpia de todos os reagentes, você vai ter o ΔH da reação. Certo? E aí, o que eu falo para você? Não decora a fórmula. Vamos do jeito mais fácil. Vamos pensar da forma mais simples. Está lá, ó, o carbonato de cálcio reage com 2 mols do HCl para formar o quê? O cloreto de cálcio mais H2O mais CO2. Você vai usar a própria reação para responder essa questão. Como? Está aqui o valor de cada um, tá? Você vai colocar os valores embaixo de cada substância e depois resolver somar ou subtrair, dependendo do sinal que tiver. Como que você vai ligar o raciocínio químico aí agora, para não usar a fórmula? Entalpia de formação. Quem são formados na reação química? Os produtos. Então, para os produtos, eu só preciso olhar os valores aqui, ó. Cloreto de cálcio, menos 876,3. Água, menos 286. Gás carbônico, menos 393,5. Preciso inverter o sinal? Não, porque eles vão ser realmente formados, eles são os produtos da reação. Então é justamente isso aqui, ó. Não preciso multiplicar porque é 1 mol de cada um. Ótimo, esses valores aqui. Agora, os reagentes, eles não serão formados. Eles serão, vamos dizer assim, destruídos. Então, professor, então eu não posso usar? Pode, mas destruir é o processo contrário de formar. Simplesmente eu tenho que pegar o valor e mudar o sinal. Só isso. Então, o carbonato de cálcio, se ele fosse formado, seria menos 1.207 kJ. Mas ele não vai ser formado, ele vai ser consumido, destruído. Então, em vez de eu colocar ele com sinal negativo, eu coloco positivo. A mesma coisa com o ácido clorídrico. Só que são 2 mols, então tem que multiplicar por 2. Do ácido clorídrico seria menos 167, passar a ser mais 167. Agora eu faço o que com esses valores? Resolvo. Ó, esse, multiplico primeiro, né? Somo e depois desconto esses valores aqui. Eu vou ter o ΔH dessa reação, que vai dar um valor equivalente a menos 14,8 kJ. Então, através da entalpia de formação de cada substância envolvida na reação, eu consegui determinar o ΔH da reação em si. Né? O que você vai pensar? Produto, não preciso fazer nada, eles vão ser formados. Posso usar os valores aqui normalmente. Agora, os reagentes, você vai inverter o sinal. Por que você vai inverter o sinal? Porque ele não vai ser formado, ele vai ser consumido, destruído. Professor, então o aluno costuma criar regra, né? Reagente positivo, produto negativo. Não. O que eu falei é o seguinte: produto você mantém do jeito que foi formado a você, porque ele vai ser formado. Agora, reagente você inverte o sinal. Como no nosso caso aqui os dois eram negativos, os dois ficaram positivos. Mas se fossem os dois positivos, iriam ficar negativos. Entendeu, né? Letra B. A entalpia de decomposição do carbonato de cálcio. Escreva a reação de decomposição. Isso aqui eu tirei de uma questão de uma prova discursiva, né? Então a gente tem que saber. Decomposição. Você tem que lembrar lá, ver a aula lá de reações químicas. Então eu tenho o carbonato de cálcio. Decompor é fazer o quê? É separar, né?
Então tem um reagente formando duas ou mais substâncias. Uma dica para vocês. Sempre que tiver um carbonato, ele vai se decompor formando o gás carbônico, que é o CO2. Tira o CO2 daqui, sobra o cálcio, e dos 3 oxigênios sobra 1. Olha aqui, ó, o óxido de cálcio e o gás carbônico. Então tem tudo ali. Ó. Então agora equacionei a reação de decomposição. Recomposição, separação, não é isso? Onde tiver carbonato, vai formar CO2. Quero calcular a entalpia desse processo. Vou usar os valores de entalpia de formação ali. Ó. Do carbonato de cálcio é 1207. Troquei o sinal, que ele vai ao reagente. Do óxido de cálcio não preciso, porque ele é produto. Ele vai ser formado mesmo. Pronto. E do gás carbônico também vai ser formado mesmo, não preciso fazer nada. Pronto. Qual vai ser o ΔH da reação aqui? É só resolver a soma desses resultados aí, que vai dar um valor equivalente a 178 kJ por mol. Então eu poderia muito bem representar a reação aqui com esse valor de ΔH na frente. Olha aqui, na letra A a gente teve uma reação exotérmica, ou seja, um processo que liberou energia, pouco, mas liberou. E na letra B, a reação de decomposição, que é endotérmica. Faz sentido, para decompor, preciso fornecer energia ali para o sistema, para ele se decompor. Tranquilo? Fácil, né? Lembrou disso. O que confunde os alunos na primeira? Fácil aí, ó. Se eu fizesse um tipo de pergunta assim, ó. A cabeça do palito de fósforo contém uma substância chamada trisulfeto de tetrafósforo. Ó, trisulfeto de tetrafósforo. Esse composto inflama na presença de oxigênio ocorrendo a pressão normal, a liberação de uma quantidade de 3.677 kJ por mol. Então ele já falou que o ΔH dessa reação, 3.677 kJ por mol. A reação referente ao processo está representada abaixo. Calcule a entalpia padrão de formação do trisulfeto de tetrafósforo considerando a seguinte tabela. Então agora ele fez um problema um pouco contrário. Em vez dele perguntar a entalpia da reação, ele perguntou especificamente a entalpia de formação de uma substância envolvida naquela reação e deu da reação. Mas não tem problema, a gente pega lá, ó, P4S3 mais 8 mols de O2, formando P4O10 mais 3 mols de SO2. O que a gente faz? A gente usa lá, ó, P4S3 é o que ele quer saber, vou chamar de X. O professor não falou do oxigênio. Por que não falou do oxigênio? Eu te falei lá no início. Entalpia de formação de substância simples é zero, né? O seu alótropo mais estável, que é o caso do oxigênio. Então isso aqui é zero. Não preciso nem envolver na conta. P4O10, menos 2.940. Não mudo nada porque ele vai ser formado, então é esse o valor mesmo que eu queria. Do enxofre vão ser 3, então mais 3 vezes a entalpia de formação do dióxido de enxofre, que é menos 296,8. Pronto, mas eu sei quanto que isso aqui vai dar. Vai dar o ΔH da reação, que é de 3.677. A gente resolve isso aqui, multiplica isso aqui. Como os dois são negativos, vou passar os dois para cá positivos, né? Isso para descobrir o valor de quem? O X. Porque o X vai ser justamente a entalpia de formação padrão do trisulfeto tetrafósforo, que é o que eu quero saber. E quando eu fizer isso aí, vai dar um valor muito grande. 7.507,4 kJ. Então, para quem não entendeu aí, eu não tinha informação desse. Substância simples, oxigênio é zero. Tinha entalpia de formação dos dois. E tinha da reação, ou seja, a soma de todos eles, depois que eu organizar aqui, daria esse valor. Como aqui eles tinham sinal negativo, eu queria descobrir isso aqui, eu tinha que deixar o X sozinho ali. Passei tudo para lá positivo, descobri a entalpia de formação do trisulfeto tetrafósforo. Tranquilo? Fácil demais. Entalpia de combustão, ó, vai trocar o F pelo C. Então, se tiver um F, entalpia de formação. Se tiver um C, combustão. Se tiver um D, de dissolução. E mais sei lá o que tiver. Certo? Então, são valores de energia relacionados a reações de combustão. Reações muito importantes. Por que a gente fala de combustão? Eu já falei para vocês lá em reações químicas de reações de combustão. Não é isso? A gente usa o combustível. Nós precisamos de combustível a todo momento para cozinhar nossas comidas aí, para andar de carro, de moto, de sei lá de quê.
né? Então, as reações de combustão, elas são muito estudadas, né? Então, aqui ó, tem a entalpia de combustão de alguns combustíveis, ou seja, a quantidade de energia que cada mol de cada combustível desse libera. Você pode ver que o ΔH de todos dele é negativo. Por quê? Qual é a função de combustível? Liberar, produzir energia. Não é isso? Um combustível tiver ΔH positivo, está tudo errado. Ele está absorvendo energia, né? Então aqui ó, tem vários combustíveis. Vocês podem ver que a maioria são formadas de carbono, a gente chama de combustíveis orgânicos. Já falar no próximo slide aí, tá bom? Mas lembra disso. Então, PI é padrão de combustão, quantidade de energia que cada mol de um combustível libera a acontecer reação de combustão. Vamos lá. Equação de combustão completa. Por que eu falo sempre dessa reação? Porque eu não preciso te falar a reação. Se eu falar assim, a reação de combustão completa do benzeno, você tem que saber montar. Porque só tem combustão se tiver o combustível. Tá aqui, ó, benzeno, etino, monóxido de carbono, os três combustíveis. E você pode ver que eles reagem sempre com quem? Com oxigênio. O oxigênio é o comburente das reações de combustão. Então só há combustão se tiver oxigênio. Você já deve ter visto aquele experimento onde acende uma vela, vai lá e tampa ela com um copo. Daqui a pouco a vela se apaga. Por quê? O combustível não acabou, a vela está ali, a parafina ainda tem. O que acabou? O oxigênio que tinha dentro do recipiente. Então só tem reação de combustão se tiver oxigênio. Então a reação de combustão vai ser o seu combustível mais oxigênio. A reação de combustão completa sempre forma quem? Gás carbônico e água. Não é isso? Menos, é claro, do monóxido de carbono. Ok? Então, se eu falei do benzeno, você vai lá, benzeno mais oxigênio, gás carbônico e água. Etino, etino mais oxigênio, formando gás carbônico e água. Octano, que é o que tem na gasolina, octano, oxigênio, gás carbônico e água. Etanol, etanol, entendeu, né? Chega, tá bom. Entendeu? Então, combustão completa você tem que saber. Fora isso, é balanceamento. Então, ó, benzeno tem 6 carbonos, o CO2 só tem 1, então coloco 6 na frente. Como tem 6 hidrogênios, eu coloco 3 na frente da água para dar 6 hidrogênios. Olha quantos oxigênios eu tenho aqui. 6 vezes 2, 12. Mais 3 vezes 1, 3. 12 com 3, 15. Como aqui vai multiplicar por 2 a quantidade de oxigênio, o que eu faço? Coloco 15 sobre 2, que é 7,5. 7,5 vezes 2, 15. Né? Só que a gente não costuma usar número decimal, a gente usa mais número fracionário. Mesma coisa aqui, ó. Só balanceamento. Qual é o problema? A reação de combustão incompleta. Se eu usasse, por exemplo, o benzeno aqui, ó. Benzeno, oh Jesus, C6H6, reage com quem? Com oxigênio. Reação de combustão incompleta forma o monóxido de carbono, tá? Forma água também. Então, esse aqui é muito perigoso porque ele é um gás asfixiante, ele impede que a nossa célula respire, mata, certo? Então, o gás carbônico é ruim? É, porque provoca efeito estufa, aquecimento global, tudo isso que a gente já sabe. O gás carbônico é um gás muito estudado. Porém, o monóxido é pior ainda, entendeu? Então, por isso que a gente tem que tentar evitar a combustão incompleta, certo? Aí, para balancear aqui, ó, 6 carbonos, 6 carbonos. 6 hidrogênios, coloco um 3 aqui na frente. Oxigênio, 6 vezes 1, 6. Mais 3 aqui, 9. Coloca o quê? 9 sobre 2. E tem a reação de combustão mais incompleta ainda, que é aquela que forma simplesmente o carbono. Você já viu aquela fuligem saindo do cano de descarga daqueles ônibus antigos, que emana o diesel ali? Aquela fumaça preta é simplesmente carbono, mais tóxico ainda, tá bom? Então, combustão completa forma gás carbônico de combustíveis orgânicos, tá? Combustão incompleta forma monóxido de carbono e carbono, que é pior ainda. Quando que vai acontecer uma ou outra, professor? Olha, aqui você está vendo que 9 dividido por 2, 4 mols e meio de oxigênio. Aqui, ó, o mesmo combustível, 15 dividido por 2, 7 mols e meio. Então, a combustão incompleta ocorre quando eu tenho menor quantidade de oxigênio. Se eu tiver muito oxigênio disponível, provavelmente vai ocorrer a combustão completa. Mas se a quantidade de oxigênio disponível for menor, vai ocorrer principalmente o quê? Reações de combustão incompleta. Mas, para nós estaremos mais focados nas reações de combustão completa. Ok? Formando o quê? Gás carbônico e água. Tranquilo. Uma questão muito cobrada é sobre a eficiência energética de um combustível. Quando que um combustível é bom? Quando ele libera muita energia, né? Então, se eu te desse essa tabela aqui, ó, com 5 combustíveis, benzeno, etanol, glicose, metano e octano, né? Aí aqui o valor de ΔH, que está a fórmula deles, o valor de ΔH, ou seja, quantas energia eles liberam. Perguntasse para você, qual é o melhor desse combustível?
Tenho certeza que a maioria ia falar assim, ó, é o octano. Por que é o octano? Porque é aquele que libera mais energia. Lembrando que o sinal negativo simplesmente indica isso pra gente. Libera energia. Aí eu falo para você, está errado. Por que está errado? Porque você está considerando a quantidade de energia liberada por mol. E mol, a gente sabe que não é igual para todo mundo. Né? A massa molar de uma substância é diferente da outra. Então, o que adianta ele liberar muita energia, mas se eu preciso de muito dele? Entendeu? A eficiência seria o quê? Seria aquele que libera muita energia através de pouca quantidade. Né? Então, a gente cria um parâmetro. Qual é o parâmetro? É a quantidade de energia liberada por grama de combustível. Porque aí eu estou comparando quantidades iguais. Ou seja, se eu tiver 1 grama de benzeno, quantos quilojoules de energia são liberados? Se eu tiver 1 grama de etanol, quantos quilojoules de energia são liberados? Entendeu? Aí eu estou comparando quantidades iguais. Aquele que liberar mais será melhor. Então, como que a gente determina o combustível mais eficiente? Pegando o valor de energia dividido pela massa molar. Exemplo, o benzeno, né? Quanto de energia que ele libera? Cada mol libera 3.268 kJ de energia. Só que 1 mol de benzeno tem quantas gramas? 78. Né? Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou encontrar um resultado de 41,9 kJ por mol. Então, o benzeno libera essa quantidade de quilojoules, desculpa, por mol não. Eu causando o mesmo erro. Eu estou resolvendo o problema do mol, vou lá e coloco o mol. Não mudou nada, né? Quilojoule por grama. Então, cada grama de benzeno libera essa quantidade de energia. Se eu fizesse a mesma coisa por etanol, né, para ganhar tempo aqui, 1.368 quilojoules que ele libera, mas cada mol tem 46 gramas, ele libera 29,7 quilojoules por grama. Se eu fizesse para a glicose, né, o valor da entalpia dividido pela massa molar, eu encontraria lá o quê? 15,6 quilojoules por grama. O do metano, que você provavelmente vai falar, pessoal, esse é o pior, é o que libera menos energia. E vai acabar não sendo. Por que não vai ser? Porque ele libera pouco energia por mol, mas ele é o que tem menor massa molar, ou seja, eu preciso de muito pouco dele. Ele vai liberar, na verdade, 55,6 quilojoules por grama. Olha só, melhor até agora. Só se o octano ganhar dele. O octano libera 5.541 dividido por 114. Aproximadamente 48 kJ por grama. Então, o mais eficiente é o metano. Por quê? Porque relacionando a quantidade de energia é o que vai me dar o melhor custo-benefício. Tranquilo? Melhor, né? O pior de todos aqui seria a glicose. Então, não basta simplesmente olhar o ΔH. Eu tenho que levar em consideração a quantidade que eu irei precisar para liberar aquela quantidade de energia. O melhor combustível de todos seria o hidrogênio. Por quê? O que tem que ter para ter reação de combustão? Tem que ter oxigênio. E se reagir hidrogênio com oxigênio, vai formar o quê? Vai formar água. Então, olha só, eu não tenho o problema da formação de gás carbônico, de monóxido de carbono, que são gases poluentes, tóxicos. Não tem esse problema. O produto da reação é água e é o melhor, porque a massa molar do hidrogênio é o quê? É 2 gramas por mol. Você divide isso aqui por 2, quanto que vai dar? Vai dar 142,6 kJ por grama de hidrogênio. Muito melhor, por exemplo, do que o metano que a gente viu ali. Professor, então só deveria ser usado hidrogênio como combustível. Verdade. Mas qual que é o problema? Ele é um gás inflamável, não é? E outra coisa, na temperatura ambiente ele é gasoso. Então, para você, por exemplo, fazer um gás movido a hidrogênio, um cilindro não caberia muito dele, né? Ou você teria que diminuir muito a temperatura para ele passar para o estado líquido e você conseguir ter uma quantidade maior, para o seu carro ter uma autonomia maior. Não adianta nada você ter um cilindro de hidrogênio, com o seu carro só consegue andar 10 km, tem que reabastecer toda hora. Não é isso? E essa temperatura é muito baixa, então é muito difícil de ter. E não pode ter escapamento nenhum de ar, porque o hidrogênio é um gás muito inflamável, explosivo. Certo? Então, esses problemas estão sendo estudados para futuramente a gente ter alguma coisa nesse sentido. Naves espaciais já foram feitas com células de hidrogênio como combustível. Tá? Mas o negócio era você entender isso aqui. Tranquilo? Então, entalpia de formação, entalpia de combustão, você sabe agora.
Depois, no final da playlist, a gente vai ver uma correção de exercício de algumas questões aí que você vai ver que o negócio é muito cobrado e é pegado. Valeu, um abraço.